Bom dia, meus amigos do Estudo da Origem, mais uma aula aqui, mais uma live, uma troca de conteúdo e informações para que a gente possa aí discutir sobre alguns conhecimentos dentro das leis biológicas. E hoje eu trago aqui para que você que trabalha com a constelação familiar, você que usa as leis de Bert Helling, para a gente começar a talvez relacionar o estudo das leis biológicas com o estudo de Bert, com o estudo das leis do amor. Bom dia, Dani, Denise, bom dia, Cláudia, bom dia a todos aí que estão entrando. Vamos falar então hoje sobre o contexto das leis do amor com as leis de Hammer, né? Mas como assim? Se eu estudo constelação familiar, eu só posso abordar a constelação familiar. Se eu estudo as leis biológicas, eu só posso abordar as leis biológicas. Não, né? Não é bem assim. Uma coisa está entrelaçada à outra. Muitas vezes a gente acaba percebendo no atendimento que o fator do que o Bert fala, às vezes tem muito a condizer com o que o Hammer falava. E até por isso tem até livros nessa junção entre o que os dois falam. E até por isso que dentro do Congresso das Leis Biológicas, dentro dos primeiros 2 anos, a Vera Boing foi até o evento para falar exatamente disso, essa correlação entre leis biológicas e a constelação familiar. Então esses são 2 conhecimentos realmente fantásticos, de grande relações aí para o ser humano e um entendimento que é realmente extremamente relevante para mudar às vezes a consciência. Mas o que eu preconizei principalmente é relacionar as leis de Bert com os sintomas que podem acontecer através dos conflitos, através da lei do pertencimento, através da lei da ordem, através da lei de dar e receber. Quais tipos de situações o paciente que não exerce aquela lei, ou que vivencia erroneamente aquela lei, pode desencadear de sintomas e o que o terapeuta que trabalha com a constelação familiar pode perceber de sintomas ou pode ajudar o paciente sobre aquele sintoma através da constelação. Daí para que você possa entender que quando o paciente chegou com aquele sintoma e ele melhorou daquele sintoma após a sessão, realmente foi por causa daquele padrão conflitivo que você encontrou dentro da constelação, que você encontrou dentro desse processo que a gente foi estudando ali naquele momento. Eu trouxe uma listagem aqui de informações com relação a esses contextos das leis de Hammer e leis de Bert, para a gente correlacionar. Então vamos partir da lei do pertencimento. Então a lei do pertencimento conota que todos têm o seu direito de pertencer a um clã, pertencer a um grupo, pertencer a um local. E essa lei do pertencimento faz com que, quando há o não pertencimento, gere uma desorganização daquele clã. Então, o primeiro exemplo de não pertencimento é a exclusão, né? Quando uma pessoa é excluída de um grupo. Como que ela pode ser excluída de um grupo? Seja porque é uma criança que foi adotada, né? Então ela foi excluída de um determinado grupo, ela foi doada, então saiu daquele clã, ela perdeu a sua posição, o seu pertencer àquele clã e agora pertence a um outro clã, ou está na casa-abrigo, ou está na casa-lar, ou seja como chamam na cidade onde é que você mora, mas às vezes ela está acolhida por outras pessoas ou num abrigo, para que ela possa então ir a uma adoção. Então essa criança ela se sente o quê? Excluída. Um idoso que está na casa, às vezes de idosos, num abrigo também, ele está excluído com relação à família. Então essa exclusão é eu sair do meu ambiente. E o que o Hammer coloca como situações de exclusões? As exclusões elas geram um contexto de abandono, né, que é um padrão dos canais coletores do rim. Esse padrão de abandono gera retenção de líquido. Todas as pessoas que têm abandono têm retenção de líquido? Não, nem todas as pessoas que têm abandono têm retenção de líquido. Por quê? Porque quando há mais de um abandono, então eu fui abandonado pelo meu pai e pela minha mãe, eu fui abandonado pelos meus filhos e pela minha esposa. Minha esposa faleceu, meus filhos agora me deixaram no asilo, então eu estou abandonado por 2 pessoas. Ou meu pai não assumiu minha mãe me colocou para adoção.
Então eu tenho dois abandonos ao mesmo tempo. E ao invés de, quando há um abandono só, há a retenção de líquido. Quando há dois abandonos, há então o que nós chamamos de constelação esquizofrênica cerebral. Não é o mesmo que constelação familiar, né? É um contexto mais de Hammer, que essa constelação esquizofrênica é quando há mais de um conflito ativo ao mesmo tempo. E nesses dois conflitos de abandono gera para aquela pessoa uma desorientação. Então por isso que muitas pessoas em asilos se sentem desorientadas, se sentem perdidas, às vezes não sabem nem que estão. Então estão num processo, às vezes, de desorientação de tempo, às vezes não sabem que tempo é, não sabem aonde estão, de espaço mesmo, né? Então desorientação espacial. Então elas se tornam totalmente desorientadas e perdidas naquele momento. Então o mesmo pode acontecer com crianças que são às vezes deixadas, elas podem ficar desorientadas. Claro que o idoso mais, porque o acúmulo de situações é muito maior. O acúmulo de frustrações durante toda a vida é muito maior. Então a massa do conflito acaba tendo uma tendência de ser muito maior. Então esse contexto de desorientação que eles possam ter pode não gerar acúmulo de líquido, mas sim um contexto emocional. Então, quando mais de um conflito está ativo ao mesmo tempo, gera um padrão emocional ao invés de um padrão físico para essas pessoas. Então, essa relação de exclusão, ela remete, então, a um padrão, muitas vezes, de abandono. Então, uma pessoa também pode se sentir excluída no contexto onde que ela pode ter sido um filho antes do casamento e os pais, às vezes, não dão a atenção a ela quanto dão para o segundo filho. Então eu posso me sentir excluído desse grupo, eu posso não me sentir pertencente a esse grupo, porque eles dão privilégios a um outro, né? Então esses dão privilégios a uma outra pessoa, ou a um outro irmão, e não a mim. Então eu posso ter uma noção de exclusão. E isso pode colaborar numa sensação de crise de identidade. Sabe, quem sou eu dentro dessa família? Eu não tenho meu espaço, eu não tenho meu território, eu não pertenço a esse ambiente. Então esse contexto de crise de identidade, ele remete a um padrão onde há o reto do intestino fragilizado. Esse reto do intestino fragilizado, ele pode gerar hemorroidas, né, e pode gerar também alterações com relação a uma retocolite ulcerativa na parte do reto do intestino. Então vai ter uma necrose tecidual quanto mais tempo eu permaneço nesse processo de identidade, uma dificuldade em encontrar meu espaço, meu lugar dentro dessa família. Então é uma dificuldade em encontrar meu território, né? Tá dando para ouvir, tá dando para entender? Vocês vão me dando um ok aí só para saber se está indo ok as informações aí, se estão conseguindo linkar essa lei do pertencimento com esse contexto aí das leis biológicas de exclusão, de abandono, né? Então são principais fatores que a gente acaba encontrando nessa dificuldade de me sentir pertencente a um ambiente. Só que quando há esse processo, então, onde há eu não me sinto pertencente a um ambiente, a uma família, a um grupo, eu posso ter uma relação também de que, antes eu falei que quando há associação entre dois conflitos dos canais coletores do rim, pode desencadear uma sensação de desorientação. Mas agora, se eu tenho uma crise de identidade, eu não sei qual é o meu local dentro dessa família, e ainda vivencio injustiças, porque meu pai e minha mãe me excluem, dão preferência ao outro irmão, dão preferência à minha avó, dão suporte a outras pessoas e parece que eu não pertenço a esse local. Nesse sentido, eu me sinto então com uma crise, uma fase ativa de estresse em reto do intestino. Agora, se eu vivo injustiças, onde aquele irmão me agride, ou há injustiças no colégio, há situações de raiva que eu sinto perante atitudes do meu pai que me confrontam, briga comigo, então eu tenho uma sensação de dificuldade em pertencer, junto com uma sensação relacionada a uma raiva, uma irritabilidade, uma contrariedade indigesta. Esses dois conflitos ativos ao mesmo tempo geram agressividade, que pode ser uma agressividade expressa, então aquela pessoa que com crise de identidade não tenho minha identidade, eu não pertenço a um local e ao mesmo tempo eu tenho uma sensação de raiva e injustiça, gera uma agressividade exposta, então eu posso alterar a voz, brigar para tentar reconquistar esse território, porque se eu não pertenço a um território, eu estou em perigo no mundo animal. Então se fosse na evolução das espécies, os animais excluídos que não pertencem a um ambiente, eles se sentem em ameaça, em perigo de vida porque estão sozinhos.
Agora, se eu não tenho um território, eu estou em perigo, então o cérebro entende que eu tenho que trazer à tona uma necessidade de reconquistar meu território, é tomar meu lugar. E como eu reconquisto? Com raiva. Então eu vou ter uma agressividade para reconquistar esse território, para enfim ter o meu espaço. Só que no ser humano não é bem assim, né? Eu não conquisto através da raiva. Às vezes eu brigo, meu pai e minha mãe mais me criticam ainda, mais me recriminam ainda e mais eu me sinto fora ou não pertencendo a esse ambiente, a esse território. Então é como se fosse uma bola de neve, né, que vai trazendo esse processo de incômodo, que vai então gerando um problema para essa pessoa cada vez maior. Além disso, pode ter outro contexto. Pode ser o contexto de reto do intestino, né, que é essa relação de crise de identidade, qual é o meu lugar, qual é o meu espaço, junto com brônquios. Brônquios sempre é um padrão de não poder dissuadir, não poder confrontar, não poder reagir a uma situação que me representa uma ameaça. Então tem uma ameaça, o pai e a mãe discutem, o pai e a mãe brigam e eu não me pertenço àquele território. A associação entre dois tecidos dessa forma geram a mitomania. Então aquela pessoa talvez vai começar a mentir para ter um território. Aquela pessoa vai começar a criar fantasias, criar histórias para que eu possa me sentir pertencente a um lugar. Você já viu as histórias de Nárnia, a história do Senhor dos Anéis, a história de Harry Potter? O que é isso? É um ambiente, é um local, é um ambiente que eu me sinto pertencente. Então aquele autor que escreveu cada um desses livros estava numa constelação esquizofrênica cerebral de mitomania, porque ninguém constrói uma história dessas alucinando, né? Uma história que eu crio da minha mente, imaginária do nada. Essa história imaginária vem de um contexto de mentiras, né? É uma mentira, é uma história mística, né? Uma história que eu menti para colocar no livro. E essas mentiras é como se fosse um território que eu posso pertencer. É aquele território que eu não tenho e agora eu posso me sentir dentro do ambiente, dentro de um território, dentro de um local que é o meu mundo. O meu mundo, a Júlia espanhola, que é minha psicóloga, fala do mundo de Bob, né? Você já assistiu aquele desenho do mundo de Bob? É um mundo que eu posso pertencer, é um mundo onde eu me sinto acolhido, que eu me sinto bem, que eu me sinto à vontade, é um mundo que eu construí. Então uma pessoa que tem uma dificuldade em pertencer, ela pode, junto com o conflito territorial de brônquios, associar essas informações e criar uma realidade imaginária dentro da cabeça dela. Então ela pode mentir, omitir coisas ou criar mundos, né, imaginários através de escritas, através da imaginação e idealização de algo, ou mentir para pertencer. Porque se dentro do colégio eu tenho uma sensação de que eu não pertenço àquele ambiente, talvez se eu colocar uma mentirinha, que o meu pai é isso, meu pai é aquilo, que talvez eu me sinta às vezes que eu sou melhor nisso, eu faço bem aquilo, talvez eu crie um mito sobre mim que eu posso me sentir pertencente àquele ambiente. Porque ser quem eu sou não está adiantando. Então eu não tenho, a minha identidade faz com que eu não me pertença. Então quem eu sou não me permite pertencer àquele lugar. Talvez criando uma identidade falsa sobre mim, talvez as pessoas me acolham ou façam com que eu me sinta pertencente daquele local, daquele ambiente. Então por isso que às vezes as pessoas entram no mitomania como uma forma de pertencer àquele ambiente, pertencer àquele lugar. Tá ficando claro essas informações? Dá para entender e começar a relacionar com alguns pacientes que não é por acaso que algum paciente se torna agressivo, não é por acaso que algum paciente começa a mentir, né, ou omitir algo. Então, se eu sinto, por exemplo, um homem, uma ideia, pode ser uma mulher, tá? Mas um homem que se sente que não está pertencendo ao casal, não está pertencendo à casa. Então, essa relação de que eu não tenho uma identidade, eu não tenho meu lugar dentro de casa, a minha esposa não me dá meu espaço, eu não tenho minha identidade aqui, ele remete uma relação de que se eu não tenho meu pertencer ao casal, eu posso mentir para pertencer. Então se eu omito coisas, porque ser do jeito que eu sou, não está ajudando. Se eu sou do jeito que eu sou, minha esposa não está me amando. Então, talvez, se eu omitir algumas coisas, talvez ela me ame. Então, cria aquele homem que às vezes deixa de falar,
ou aquela mulher que deixa de falar algumas coisas, deixa de falar sobre si, porque eu tenho que ser outra pessoa, porque a pessoa que eu sou não está sendo bem aceita no casal. Então eu acabo omitindo ou não falando coisas que eu faço para me sentir pertencente ao casal, né? Faz sentido isso? Então às vezes um homem ou uma mulher deixam de falar os gastos que tem, deixa de falar as coisas que faz, ou deixa de agredir, brigar ou falar as suas necessidades, expressar as suas vontades. Sempre que eu sou assim, eu não sou pertencente àquele casal. Então é melhor eu ficar quieto do que, às vezes, a minha esposa não me aceitar ou meu esposo não me aceitar e eu me sentir excluído desse casal, né? Então, nesse sentido, exatamente, eu deixo de ser eu mesmo, daí gera outros conflitos, porque eu perco a minha identidade, né? Então, vira uma bola de neve mesmo. Mas, naquele momento, a prioridade, segundo as leis biológicas, né, e Bert, a prioridade é o clã. A prioridade é a família, né? Então, prioridade do processo é manter a coesão, a união. Então, se essa é a prioridade naquele momento, ser do jeito que eu sou não está dando certo, eu estou com medo que a minha esposa me deixe, ou estou com medo que meu esposo me deixe, é melhor eu não ser eu para que ele possa me aceitar, ou que ela possa me aceitar. Só que sim, isso gera uma confusão na cabeça dessa pessoa, porque ela não é ela. Né? E sempre eu falo que para que eu possa encontrar minha identidade, é preciso eu me separar dos outros. E o que é me separar? Ir embora dos outros? Não, não é ir embora. É eu poder dizer não. Eu poder me separar do desejo do outro, que eu posso saber o que o outro gosta, mas eu também sei o que eu gosto. Eu posso estar satisfeito sendo eu, independente se meus pais não gostam de mim, independente se meus pais me critiquem, mas que eu não preciso ser perfeito a eles, eu preciso estar satisfeito comigo. E quando eu posso encontrar minha identidade, eu saber as comidas que eu gosto, eu saber as coisas que eu gosto de fazer, eu saber as viagens que eu gostaria de fazer, aí eu estou íntegro com a minha identidade. Mas não acontece isso muito frequente de muitas mulheres, às vezes a vida inteira, estarem buscando a identidade delas através de que meus filhos me aceitem, através que meu esposo me aceite, através que meus pais me aceitem, que meus irmãos me aceitem, e aí a vida inteira eu vivo em função de agradar os outros, para pertencer, para que eu seja pertencente àquela família, para que as pessoas me acolham, que elas não se afastem de mim, para que elas me amem, eu sou quem os outros querem que eu seja. E aí eu nunca sei o que eu gosto. E aí quando os filhos vão para a faculdade, quando agora eu estou sozinho em casa, eu não sei o que eu quero. Eu estou perdido. Eu entro em depressão, aquela síndrome do ninho vazio, porque a vida inteira eu fiz sempre para os outros e agora eu não sei o que eu quero para mim. E a pessoa que às vezes perde a sua identidade, ela tem dificuldade em saber o que é para ela, o que ela gostaria de fazer, o que é bom para ela na vida dela. Então, essa dissociação, né, em pertencer, sim, mas estar satisfeito em pertencer, ou se eu não pertenço, que eu não preciso, às vezes, ser quem os outros querem que eu seja, dentro do possível, né? Eu faço o meu melhor, eu ajudo, eu auxilio, mas eu saber até que ponto depende de mim, até que ponto depende dos outros, que não sou eu que estou sempre errado, não sou eu o problema do mundo, né? Mas que eu faço o melhor que eu posso, mas que eu me permito ser eu também. Porque enquanto eu não tenho uma identidade, eu não tenho realmente a sensação de quem eu sou e eu não estou satisfeito com quem eu sou. Né? Uma outra coisa que é frequente no processo desse contexto de pertencer é o contexto onde que às vezes acontecem heranças, né? As heranças, o pai faleceu ou o pai está distribuindo a herança e ele distribui só para os filhos homens. Então é como se as mulheres, perante aquele contexto, não se sentissem pertencentes àquele clã. Porque só os homens recebem as finanças, só os homens recebem a herança, só os homens recebem as terras. Tá? Claro que é algo cultural, né? É algo dentro do processo cultural que aquela família viveu e trouxe da história da família, né? Mas para algumas mulheres elas podem se sentir não pertencentes, porque elas são excluídas. E nesse contexto há talvez um desmerecimento que pode estar no inconsciente das mulheres, que faz com que elas entrem no padrão de que eu não sou merecedora do dinheiro, eu não sou merecedora de estar com as posses,
de estar com as terras, de estar com o financeiro. E esse desmerecimento faz com que o dinheiro possa muitas vezes entrar e sair. Então eu entro, o dinheiro, eu recebo o dinheiro, eu atendo meus clientes, eu faço possível, o dinheiro entra, mas ele vai embora. Né? Então quantos pacientes vocês às vezes não atendem que às vezes tem essa dificuldade de se sentir merecedor desse processo e acaba entrando no processo de que eu recebo, mas como eu não mereço aquele dinheiro vai embora. E esse contexto acaba sim realmente ferindo as leis, né? Tanto de Peirce quanto do Hammer, né? Trabalhando no processo às vezes de criar bloqueios com que essa pessoa às vezes fique presa àquela situação e acabe não saindo desse processo. Vamos ver o que mais. Por exemplo, quando há filhos do primeiro casamento, onde que o homem casa novamente, ou a mulher casa novamente, e esse parceiro ou a parceira não aceita muito bem os filhos do primeiro casamento, né? Então não é bem recebido. Então esses filhos se sentem não pertencentes também. Então eles não pertencem àquele pai ou aquela mãe, né, que tem o novo parceiro, a nova parceira, acaba trazendo aquele parceiro novo e aquela parceira nova uma exclusão aos filhos. Mas quem veio primeiro foi o filho primeiro, ou a filha nasceu antes do que esse casamento, veio antes desse relacionamento. Então eles também merecem ser pertencentes daquele momento. Só que muitas vezes a gente traz contexto no transgeracional de medos de perder o que é meu, medos de me sentir rejeitado, medo de se sentir deixado de lado. Então quando a mulher vai dar atenção para aquele primeiro filho, quando o homem vai dar atenção aos filhos antes desse casamento, acaba trazendo uma sensação para essa mulher também de que eu me sinto excluída, eu me sinto deixada de lado. E isso pode gerar fragilidades em bexiga. Bexiga é território. Então, nesse contexto de demarcação territorial, aquela mulher ou aquele homem que vem, às vezes acaba trazendo uma sensação de que aqueles filhos vão tomar a minha esposa de mim, aqueles filhos vão tirar meu esposo de mim. Então, eu vou perder o meu território, eu vou perder meu espaço. E aí, cada vez que eu entro nessa paranoia, essa preocupação, né? Porque a relação é diferente, né? Filhos são filhos, parceiro é parceiro, é um amor diferente, é um contexto diferente. Só que nesse sentido, esses ciúmes ou essa preocupação de perda de território faz com que sempre haja então um parâmetro, um padrão de que eu tenho um perigo de perder o que é meu. Então eu não consigo demarcar o meu território, eu não consigo expressar que ele é meu. Então o objetivo é, dentro desses padrões, quando a gente trabalha com a constelação ou as leis biológicas, que a gente possa mostrar para aquela pessoa que o território é dela, hoje o marido é dela, ele pertence a ela, mas não quer dizer que os filhos também não são filhos dele. Os filhos eram primeiro e eles também têm espaço deles, e também têm o local deles, né? E aí acabam tendo um processo então de alteração com relação, às vezes, à bexiga, né? Nesse momento, que pode ser tanto para aqueles filhos primeiros que não pertencem, por exemplo, eu atendi crianças adotivas, por exemplo, que eu não me senti acolhido, então meus pais eles têm incontinência urinária, porque eu tenho uma sensação de perda de território, que eu não tenho meu espaço, não tenho meu local. E aí eu tenho então, uma fragilidade dupla na bexiga que vai gerar uma dificuldade em sentir a urina saindo à noite. E aí eu não consigo reter, que é um conflito motor associado a um conflito de sensibilidade com relação à parte da uretra, que eu não consigo, então, no esfíncter urinário, segurar essa bexiga. Na incontinência fetal pode ser alguma coisa mais intensa nesse padrão, de realmente uma situação de demarcação de território mais intensa, onde que eu me senti, então, que eu perdi um território mais abrupto, mais intenso, mais incômodo, que poderia afetar essa região, sim, né? Ou até mesmo situações que são vinculadas a situações de sujeira. Então, são situações de sujeira com associação de uma demarcação no território. Corrimento vaginal também pode ser um contexto de colo de útero, né? E o colo de útero para essa mulher que poderia sentir, que é essa mulher do segundo casamento, poderia sentir sempre em perigo de perder o território, onde que às vezes a ex-mulher pode ser uma ameaça, uma interpretação de ameaça para essa segunda mulher, ou pode os filhos representar uma ameaça para essa segunda mulher, e aí ela poderia ter sim essa relação territorial de medo de perder o meu parceiro sexual, para os filhos dele ou para a primeira mulher.
E ao invés disso, essa mulher, na verdade, que recebe esse parceiro, ela deveria ser grata àquela primeira mulher, de uma certa forma, e aos filhos, por todo o sofrimento que talvez eles possam ter passado devido à separação. Ou pela escolha que aquela primeira mulher tomou em separar, porque graças àquela decisão que ela teve, ela pode estar agora com esse parceiro, né? Porque se não fosse a separação, ela não estaria com esse parceiro. Então, ao invés de ter raiva do aquele parceiro, ou raiva do ex daquela parceira, teria que ser, na verdade, grato àqueles que tomou a decisão de separar, ou que sofreram perante aquela separação, que graças a eles, graças àqueles filhos que sofreram com o pai ausente, essa mulher pode ter, enfim, um parceiro. E quantas mulheres, às vezes, que são do segundo casamento, que agora têm filhos, e graças ao fato de o marido ter separado na primeira vez, elas podem ter filhos. Então, na verdade, não seria uma raiva que ela deveria ter do primeiro casamento, mas sim uma gratidão, porque se não fosse o sofrimento daquela outra pessoa, se não fosse a dor daquela outra pessoa pela separação, dos primeiros filhos pela separação, se não fosse a frustração, a decisão que aquele primeiro parceiro ou parceira tomou de se separar, ela não teria filhos hoje. Tá? Ou esse filho que ela tem não seria esse. Então, é obrigado, é gratidão para a decisão que eles tomaram anteriormente, porque graças a isso, enfim, eu posso ter o filho que eu sempre desejei, enfim, eu posso ter a situação de vida que eu estou tendo agora, né? Então, o objetivo é realmente modificar a percepção, porque enquanto a pessoa fica na raiva com relação a outra pessoa, ela não consegue enxergar uma outra possibilidade. E aí, nós como terapeutas é que temos que mostrar essa outra relação, essa outra visão. Tinha algumas outras questões, vamos passar de ordem, né? Para a ordem, do pertencimento para a ordem, senão não vai dar tempo de a gente falar todos os contextos das leis do amor, né? Então, a ordem, a hierarquia controlada pela precedência de tempo. Os pais vêm antes dos filhos, o avô vem antes do pai, o avô vem antes dos netos. Então, é esse contexto de realmente, Cláudia, o olhar para a situação com outros olhos é libertador. Enfim, a gente pode ver de outra maneira, né? Então, esse contexto de pertencimento, ela vem de uma relação de frustrações para muitas pessoas, né? Eu atendi uma mulher esses dias atrás também, que ela tinha a visão dela que homens são sempre um problema. Homens não prestam, homem não serve para nada. E o que acontecia? No casamento, homem não presta, homem não serve para nada. E aí eu quis fazer com que ela olhasse para os homens da família dela e olhassem por que as mulheres viam dessa forma. E ela começou a perceber que não eram só os homens o problema. As mulheres no passado também fizeram coisas erradas. As mulheres também tomaram decisões erradas que fizeram com que os homens tomassem as decisões erradas deles. Então é como se fosse uma bola de neve. Né? Uma coisa acabava levando outra, e que se eu olho só o problema, que os homens são os problemas, porque eu tenho um olhar só para as mulheres, porque as mulheres falavam para mim que o homem é um problema, porque quem me criou foi minha mãe e minha avó e falava que os homens eram um problema, então eu só tenho um lado de visão sobre a situação. Então os homens se sentem não pertencentes, né, àquele local. E se eles não pertencem, eles podem buscar um lugar onde é que eles pertençam. E aonde que pode ser o lugar que eles pertençam? O colo de uma amante. Se eu não pertenço a esse ambiente porque minha esposa me rejeita sexualmente, talvez alguém ou algum lugar eu me sinta pertencente a um amor, pertencente a um acolhimento. E aí pode gerar as traições. Ou mesmo para a mulher, se a mulher não se sente pertencente dentro de um relacionamento, dentro do casamento, pode, através do olhar de um outro homem, se sentir pertencente, ou sentir de novo mulher, sentir de novo sexy, sentir de novo que está agradando. E aí o processo de traição acaba sendo talvez uma consequência de não sentir pertencente a um lugar. E quando eu não me pertenço, às vezes eu vou buscar um ambiente onde que eu possa me sentir pertencente. E é o contexto da ordem, dessa hierarquia, né, dos pais com os filhos. A primeira coisa que a gente vê, né, e vê frequentemente é que muitos filhos assumem os papéis dos pais. Muitos filhos mudam essa ordem de equilíbrio, onde eles se sentem desde criança responsáveis em andar na linha, ser certinho, não aprontar para que a mãe não chore, que a mãe não fique triste, que a mãe não passe mal, ou que o pai não fique bravo, que o pai não fique triste, ou eu tenho que assumir o papel de cuidador da casa porque o pai é ausente, então eu tenho que assumir a posição do homem da casa. E
E essa ordem desequilibrada faz com que essa pessoa que assumiu, essa criança que assumiu o papel de pai ou o papel de mãe, ele cria uma responsabilidade de cuidador que não deveria ser a dele. E aí vai gerar ansiedade no contexto que eu tenho que estar alerta com tudo que acontece, porque se eu estou alerta com tudo que acontece, eu sei tudo que está acontecendo, eu posso resolver, eu posso proteger e evitar que os outros sofram. E nesse sentido faz com que essa pessoa pode criar ansiedades de alerta, de proteção. E lembre que proteção representa às vezes uma questão de, se eu me sinto impotente em proteger, eu posso ter fragilidades músculo-esqueléticas relacionadas a esses músculos, essas articulações que servem para proteger. Eu posso ter, às vezes, uma mulher pode ter uma fragilidade, às vezes, em miométrio, causando miomas, como se eu me sentisse incapaz de poder segurar, proteger, acolher os meus. Eu posso ter mulher ou homem com prolactina alta, nessa prolactina numa relação de não poder nutrir, me sentir incapaz de nutrir, cuidar, dar sustento aos meus. Eu posso ter uma relação de preocupação, de que eu tenho que dar suporte aos meus. Então aquela menina ou aquele menino que tinha que dar suporte, amortecer o problema, porque o pai e a mãe não brigam. Então o pai está estressado, eu vou lá acalmar o pai, ou a mãe está triste, eu vou lá aconselhar a mãe. Então eu tenho que amortecer o problema. E às vezes a coluna lombar, os discos intervertebrais, eles podem estar relacionados a esse amortecer o problema para dar suporte, dar sustentação. E ajudar os meus familiares a que eles fiquem bem. Então esse dar o suporte é algo muito interessante, porque daí, se eu não consigo, eu entro na fragilidade. E uma criança consegue dar suporte ao pai e à mãe? Não consegue. A criança, 3, 4, 5, 6 anos de idade, ela deveria simplesmente ser criança. Mas às vezes você vê a mãe chorando o tempo inteiro, vê o pai e a mãe brigando o tempo inteiro, vê situações de desequilíbrio, desarmonia, né, na família, que acaba assumindo um papel que não deveria ser a dele. E aí eu acabo sempre nessa relação de amortecimento, de proteção, de cuidado. Ou às vezes eu acabo tendo dor de cabeça, porque a sensação é que eu tenho que sempre achar soluções intelectuais, então eu fico tenso aqui, porque eu tenho que achar solução, tenho que pensar o que eu posso fazer para ajudar, para que os outros não sofram, para que os outros não caiam numa cilada, para que os outros não se frustrem. E não é só cuidar dos pais, às vezes eu tenho que cuidar dos meus irmãos. Então, na verdade, os pais cuidam dos filhos, não os filhos cuidam dos outros irmãos, né? E aí esse filho que cuida dos irmãos, vem uma responsabilidade, quebrando essa ordem, onde que eu sou mãe dos meus irmãos, eu sou pai dos meus irmãos. E aí quando eu entro nessa relação de ser pai, ser mãe dos meus irmãos, eu assumo um papel que não é meu. E essa mulher pode ter dificuldade em engravidar depois, esse homem pode ter dificuldade em engravidar, porque esses primeiros filhos, eles não conseguem desligar. Filhos simbólicos, né? Porque esses filhos simbólicos, eu me sinto responsável ainda, porque eu estou casado, mas eu estou alerta com eles, porque eu tenho que saber como é que eles estão, tenho que saber que eles não estão se envolvendo em droga, tenho que saber que eles não estão passando por problemas. Então eu não consigo criar a minha vida porque eu estou focada nos outros. Eu não consigo criar o meu projeto, os meus sonhos, os meus objetivos, porque eu estou focado no meu passado. E aquele passado que talvez não foi bem resolvido, não está solucionado, eu não consigo colocar a ordem para seguir a minha vida. E isso faz, então, esse processo de alterações. E esse entra, então, num processo de alterações nesse sentido que às vezes eu tenho que dar conta, eu tenho que ser capaz, eu tenho que, eu não posso errar. Então, a Cláudia fala que encontra bastante esses padrões nos atendimentos dela, e sim, são muito frequentes essa relação de filhos que assumem papéis que não deveriam ser os deles, filhos que às vezes acabam trazendo informações que às vezes não seriam adequadas a eles assumirem papéis, e aí vem aquelas pessoas que são rígidas, né? Eu tenho que aguentar o tranco, eu tenho que segurar a merda. E o que é segurar a merda? É realmente o intestino preso. Então eu tenho que me fazer de forte, eu tenho que segurar o tranco, porque por mais que eu sofra, os meus pais não precisam saber que eu sofro, porque eu não posso dar problema para eles. Eu tenho que aguentar o tranco, porque eu tenho que ser forte, eu não posso chorar, ninguém pode ver eu triste, ninguém pode ver eu chorando, ninguém pode ver eu mal, que faz com que eu assuma um papel que não deveria ser meu, porque se minha avó falece, eu não posso chorar, porque minha mãe vai ficar mais triste ainda, porque ela já está triste com o falecimento da mãe, imagine eu chorando, então eu tenho que aguentar o tranco, eu tenho que ser forte. Então essa relação de segurar mesmo, segurar o tranco, me fazer de forte, isso pode realmente travar um pouco essa relação de intestino, né? Isso também ocorre na ordem de nascimento dos filhos. Sim, essa ordem
Quando eu falo que às vezes tem um primeiro filho que deveria ser o herdeiro, né? Que geralmente a gente pensa na base do primeiro filho que vai assumir o território, que vai assumir a base, que vai dar a sustentação do padrão de família, e às vezes esse filho ele é excluído. Por que é excluído às vezes? Então entra os dois contextos, né? O pertencimento e a ordem às vezes, porque esse filho foi antes do casamento, então esse é a ovelha negra, esse é o problema, esse é incômodo, então aquele filho foi meio botado goela abaixo, porque veio antes talvez do casamento, então por causa desse filho eu tive que me submeter a casar, por causa desse filho eu tive que me submeter a essa vida, e aí veio uma sensação talvez de botar goela abaixo aquela situação, e aí os pais podem ter um bloqueiozinho a esse filho, e esse filho às vezes pode trazer uma sensação de exclusão, não pertencimento, junto com uma situação onde que vem o segundo filho, que é o amado, que é aquele idealizado, que é aquele filho que o pai e a mãe amam. E aí, quando tem as situações familiares, vai trazer, às vezes, contextos empresariais, onde que, não, o mais velho não... O segundo filho vai assumir as questões de família. Eu confio mais no segundo. Então, nesse contexto, tem um processo de ordem também que vai estar bagunçada, porque aquele primeiro filho, ele não recebe o direito de pertencer, e ele não recebe o direito de ordem dele, de ele desejar ou não assumir aquela posição. E aí ele pode trazer aquele primeiro filho, essa exclusão muito mais intensa e essa ordem, às vezes, bagunçada nesse momento. A Lívia fala que tudo isso é muito lindo, tudo que vivemos tem um propósito de nos fazer olhar para questões de nosso transgeracional para podermos reparar. Maravilhoso quando há essa compreensão. É isso aí. Então, tá fazendo sentido? Tá dando para entender essa relação para vocês? Me dá um feedback aí, tá, pessoal? Eu gosto desses coraçõezinhos também, tá? Então... Nesse sentido, eu gostaria de saber realmente porque vocês estão aí comigo para eu saber se faz sentido essas coisas. Se não fizer algo, quem trabalha com a constelação me diz aí, tá? Se não tem a ver essas relações. E quando a gente fala de contexto cardíaco, né? Existem vários processos cardíacos, né? Nós podemos ter um contexto de miocárdio. O miocárdio vem muitas vezes numa sobrecarga, então onde que eu me sinto sobrecarregado com a responsabilidade que eu tenho. Então essa criança que talvez recebe uma sobrecarga, onde que eu tenho que ser responsável, que eu tenho que ter capacidade de dar suporte aos meus pais, dar suporte aos meus irmãos, ele não vive a vida dele e ele fica sobrecarregado dando suporte a todos, né? E daí a gente pode entrar junto na lei de dar e receber, né? Que aquele filho que se sente sobrecarregado em dar suporte, acolher os irmãos mais velhos, acolher os pais, então ele tem uma desordem, né, no processo, porque ele não está na ordem dele, porque ele não deveria ser os pais da família, ele não deveria assumir esse papel de protetor com os pais dele, mas a vida inteira ele se sobrecarrega no sentido de dar sustentação e suporte aos pais e aos irmãos. E essa sobrecarga ela pode atingir o músculo cardíaco. Atingindo nesse processo, na fase ativa de estresse do músculo cardíaco, ele vai gerar uma disfunção nesse músculo, mas o principal, a relação mesmo da alteração do infarto do miocárdio acontece quando a pessoa sai do estresse, não quando ela está no estresse. Então, quando, enfim, depois de 30, 40 anos, que ela se sentia responsável pelos pais, agora os pais falecem, a prolapso da válvula mitral também está nesse contexto, né? Com relação tanto ao miocárdio quanto à musculatura da válvula, tá? Então pode ser os dois, tá? Então entra nesse mesmo padrão de sobrecarga, onde eu posso sentir que lá, depois de 30, 40 anos, meus pais falecem, agora minha esposa me bota no cabresco e fala assim, para agora, você vai cuidar da nossa família e vai parar de dar dinheiro para os teus irmãos. Então ele enfim relaxa aquela situação de sobrecarga em dar suporte a todo mundo e agora relaxa ou faz um curso, né? ou aprende o contexto numa terapia de constelação, aprende um contexto através do processo de atendimento e acaba agora entrando num relaxar. E nesse relaxar pode dar um pico que vai gerar, às vezes, o infarto do miocárdio. Sim, é possível, depois de muitos anos, né? O infarto não vai acontecer porque, eu vivi 2 dias com uma sobrecarga. Muitos anos, né? Essa pessoa ficou muitos anos sobrecarregada, tentando dar conta de resolver o problema da família, de dar suporte financeiro, dar acolhimento, dar sustentação aos pais e os irmãos, né? Tem alguma literatura que podemos buscar sobre os dois conteúdos?
Quem lembra o livro aí, Dani, se dá uma procurada para mim, Olivia, do livro Bert e Hammer, só para trazer aí que perguntaram, tá? Para Vera. Então tem um livro que fala sobre isso, tem a Vera Boing, que é de Curitiba, que fala bastante sobre isso, tá? Então tem a Vera, que trabalha muito com a constelação, juntando com relação às leis biológicas, e tem um livro especialmente que foi feito, se conseguirem passar o nome da mulher, eu só lembro o sobrenome dela, final, agora eu esqueci, então às vezes as pessoas podem entender e buscar outras informações. Às vezes não é interessante sim resolver por completo alguns traumas, sim, porque às vezes, se a gente entende através das leis biológicas, sabe que após a resolução completa de alguns sintomas, pode desencadear. Como eu já tive pacientes que desencadearam alguns sintomas após saírem de terapias, saírem de alguns tipos de sessões. Então é importantíssimo todo e qualquer terapeuta entender isso, que quando a gente sai de alguns estresses específicos, pode haver sintomas. Então nós temos que tomar cuidado e saber ou conscientizar o paciente de que é possível. Então, muitos sintomas nossos vêm após o estresse. Então, se vai fazer uma constelação familiar e você resolve o sintoma do paciente, ele pode ter uma gripe, ou ele pode ter um mal-estar, uma diarreia. Vocês sabem que pode ter alguns sintomas, né? Isso, Brigitte Champetier de Ribes, que é o nome dela, né? É uma francesa, acredito eu, né? Que ela tem o livro, então, Bert Hammer, né? Então, se alguém conseguir pegar o nome do livro para mim, nesse sentido, então, tem essa relação de que sim, né? Se você não entende esse padrão, às vezes tu pode mexer em algum órgão que pode sim ser um processo de desencadear um sintoma após a sessão, sim. Talvez não momentaneamente, mas dentro dos 21 primeiros dias aí pós-sessão, pode ter às vezes um sintoma que às vezes pode ser confundido, né? Até porque muitas vezes, por exemplo, se nós tratarmos uma glândula mamária, né, num contexto de medo de não ser capaz de nutrir, uma incapacidade de nutrir os meus, para uma mulher, após esse estresse, vai ter uma proliferação tecidual na glândula mamária. Então vai ter um nódulo na glândula mamária pós-estresse que você tratou dentro da sessão. Então na fase de estresse tem necrose, na fase pós-estresse, desculpa, não da glândula mamária, da ducto mamário. Dos ductos, na fase de estresse tem uma necrose, na fase pós-estresse tem uma proliferação tecidual. E se você não ficar ciente disso, a tua paciente, depois de 5 dias que fez a sessão contigo de constelação, ela pode começar a sentir um nódulo e ela vai para o médico e ele vai dizer que é um nódulo maligno. Sim. Tá? Então, se você não estiver ciente disso e avisar para a tua paciente, nós mexemos no contexto de uma sensação que você teve de ser arrancado os filhos de você, ser arrancado os filhos da tua mãe, ser arrancado a tua mãe de você, ser arrancado o teu esposo de você, e aí isso pode fragilizar o teu seio, tá? Isso pode ser um conteúdo do teu seio, e o teu seio pode entrar numa proliferação textual, ter um pouco de dor, ter um nódulozinho após a sessão, nos primeiros dias. Então não se preocupe se acontecer, porque se acontecer é porque nós estamos resolvendo aquele processo, tá? Porque daí se ela vai numa consulta, ela vai sim ser diagnosticada, ela vai poder ter uma punção e aquilo virar uma bola de neve, e aquela coisinha que não deveria ser mexida, aí ela virou um contexto de conteúdo que for achado que é um câncer maligno, e aí a paciente vai passar por uma série de tratamentos que não precisavam ser necessários. Tá? Então, o paciente ter consciência do que pode aparecer depois da sessão é importantíssimo para que não vire uma bola de neve o processo. Então, se você vai trabalhar sobre coisas antigas, cuidado, tá? Para que você realmente saiba no que você está mexendo e tenha consciência para o teu paciente. Então, o livro é da Brigitte Champetier de Ribes, Constelar la Enfermidade. Então, tem ele traduzido em português. Tá? Ele tem em espanhol. Tá? O livro tem em inglês e espanhol. Então, pode dar uma olhada lá. Não é esse livro Bert Helling, Meu Trabalho e Minha Vida, é o livro mesmo da Brigitte. A Brigitte ela veio até para o Brasil para dar cursos, né, em São Paulo. Eu vi já cursos dela ali em São Paulo, que o Claudinho fez, o nosso palestrante desse ano do Congresso das Leis Biológicas fez, que é o Rodrigo Kim.
Então eles foram em São Paulo fazer com ela o curso da Brigitte nessa Associação das Leis Biológicas. Então, esse ano tem Leis Biológicas Experience lá em novembro, 7 e 8 de novembro. Para quem já quer começar a dar um esquenta aí com as leis biológicas, nós disponibilizamos desde ontem, tá? Ontem, terça-feira, nós disponibilizamos um vídeo do Corbel, Emanuel Corbel, falando sobre doenças autoimunes. Então, saindo aqui da live, vai lá no meu perfil, tem um link para você se cadastrar e tem várias aulas gratuitas que vão ser liberadas de 3 em 3 dias, tá? Sobre aulas dos anos anteriores das Leis Biológicas Experience. Primeira live é sobre o Emanuel Corbel falando das doenças autoimunes do ano passado, tá? Então, aproveita, já está disponível e amanhã vai estar disponível a segunda aula. Então vai lá, se cadastra, vai direto no perfil, depois que acabar a live, tá? Espera mais um pouquinho, vai lá direto no perfil, clica lá para você já começar a assistir, fazer um esquenta lá, porque tem muita gente que vai, ó, a Cláudia vai, a Claudenice, Dani, Lívia já compraram o ingresso. Então quem já fez parte dos anos anteriores da Leis Biológicas Experience, quem às vezes está dentro do curso Origens, já está liberado as inscrições, tá? A segunda-feira vai começar a liberar as inscrições para quem não participou dos anos anteriores. Mas para quem já fez parte, tá dentro dessa comunidade aí da origem emocional dos sintomas, comunidade Origens, aproveita, me manda às vezes, se você não recebeu o e-mail que nós mandamos, se você não recebeu dentro do grupo fechado, lá você não viu no grupo fechado o link para você adquirir o teu ingresso dentro da Leis Biológicas Experience com valor promocional, então aproveita, tá? Me manda uma mensagem inbox que vai até até domingo agora, as inscrições com valor promocional para quem já participou dos anos anteriores. Então aproveita logo para que você esteja junto com a gente lá dentro de 7 e 8 de novembro, tá? Vai ficar gravado a live? Vai ficar gravado por 24 horas aqui no Instagram, tá bom? Então aproveita e vamos junto lá. Vai ter vários palestrantes. O Rodrigo Kim, ele vai falar sobre a ordem, essas ordens, tá? Então essa relação de primeiro filho, segundo filho, terceiro filho associado às ordens aí, baseado em Bert Helling, ele vai especificar junto das leis biológicas qual que é a importância dessa ordem, tá? Ele tem um curso falando sobre isso, ele vai especificar lá dentro do evento sobre essa ordem, a importância da gente saber dentro do congresso sobre essas informações, tá? Então é realmente, como a Dani fala, é um show, é encontro de pessoas com muito conteúdo para todos e não é só o conteúdo dos palestrantes, tá? Você encontra toda essa galera fera aqui que troca muita ideia com vocês. Então, eu acho que o mais importante é a comunidade junta. Dentro das leis biológicas, é todo mundo reunido para trocar ideias do que as experiências de vida, não só com os palestrantes, mas com todo mundo, né? A gente trocar ideia com pessoas que a gente não conhece, mas que falam a mesma língua que a gente, que é fenomenal, porque a gente fala muito no Mastermind, que às vezes fica morando na nossa cidade, mas às vezes não tem outras pessoas para discutir sobre o assunto. E lá a gente encontra muitas pessoas que falam sobre o mesmo assunto. Terceira lei, então, terceira lei é a lei do equilíbrio de dar e receber. Essa lei do equilíbrio de dar e receber a gente encontra muito frequente, às vezes até no casamento, né? Não tem aquela pessoa que se doa demais, a mulher que se doa demais e tem que fazer de tudo para os meus filhos, para o meu esposo, ou aquele homem que se doa demais para a mulher, que eu tenho que fazer de tudo, eu faço tudo, então eu fico sobrecarregado fazendo tudo para o outro, e aí entra aquela relação de que esse homem ou essa mulher se sente sobrecarregado porque está fazendo tudo para o outro, e o outro se sente frustrado porque ele sente que está devendo, né? Então, e essa lei do equilíbrio é realmente importante dentro do casal, porque um dá o que pode, o outro dá o que pode, mas quando aquela pessoa às vezes sente que faz de tudo, ela acaba exigindo também o retorno. Ela acaba exigindo que eu tenha também a retribuição. Eu cuido da casa, eu cuido dos filhos e você não faz nada por mim. Então essa exigência quebra um desequilíbrio, né? Se eu me dou, ó a palavra, se eu me dou para os outros, se eu me dou para os meus irmãos, se eu me dou para os meus pais, eu estou me doando. Se eu estou cobrando, aí eu estou me vendendo. Porque quando eu me dou cobrando, não é doar, é vender.
Então, se eu me vendo para os outros, não é de coração, não é uma doação, não é uma situação onde que eu faço com todo o amor. Se eu fico querendo que eles me retribuam algo, que eles fiquem fazendo coisas por mim, porque a vida inteira eu fiz tudo para os outros, eles não fazem nada por mim. Você está se doando ou está se vendendo para querer algo em troca, né? Ou você está querendo que paguem para você o que você emprestou, né? Então, eu emprestei amor e agora eu quero ele de volta. E não, uma doação é eu entregar de bom grado ao outro, né, sem pedir nada em troca. Se você vai doar um alimento para uma pessoa carente, você vai pedir de volta? Se você vai doar um dinheiro para um mendigo, você vai pedir de volta? Não, né? Então, se eu estou me doando carinho, estou doando atenção, eu estou me doando àquela pessoa, sem nada em troca. E quando há essa troca, aí há um contexto onde que, às vezes, eu acabo entrando naquele padrão de ordem, de novo, que eu sou uma esposa, eu sou um marido, que eu sou mais pai daquela minha esposa, ou mais pai daquele meu esposo, do que parceiro. Então, nesse contexto de casal, é uma troca entre dar e receber, e não um querendo resolver totalmente o padrão do outro, nem um querendo auxiliar e dar suporte a tudo para o outro, mas seja um equilíbrio, né? Esse equilíbrio entre dar e receber que é importante nesse processo e faz com que entre, então, essa relação de harmonia dentro do clã. Porque se um às vezes se doa demais, o outro às vezes vai se sentir incomodado com aquela situação, ou vai entrar nesse padrão, às vezes, ter essa questão de querer algo em troca. E esse querer algo em troca vai ser totalmente incômodo, né? Então, aquela pessoa que às vezes acaba recebendo demais, acaba também se sentindo sufocada, não é? Eu falei num vídeo de hoje de manhã ali pro pessoal do Telegram que eu atendo muitos casais que às vezes um dos parceiros acaba se dedicando demais. E acaba, não, eu tenho que fazer de tudo pro outro, eu tenho que fazer de tudo pro outro, eu tenho que saber tudo o que está acontecendo para poder proteger, eu tenho que fazer de tudo. Só que isso faz com que a pessoa sufoque o parceiro ou a parceira, querendo saber de tudo, querendo saber tudo que passa. O outro não pode ficar um tempo sozinho ou pensativo, ou às vezes a mulher às vezes está de TPM, às vezes está irritada mesmo com alguma coisa, nem sabe o porquê. E ali cria uma situação onde que o outro parceiro tem que saber o que está acontecendo, por que ela está assim, por que ela está estressada, por que ela está estranha, por que o homem está estranho, por que está mais ausente. E aí um sufocamento. E aí, se aquele homem ou aquela mulher traz na herança familiar que me sentir sufocada é problema, me sentir sufocada é um incômodo, eu quero partir. Então fica querendo eu não querer estar naquele lugar, eu não querer ficar naquele ambiente, eu quero sair sempre de casa, eu me sinto sempre sufocado e acabo mais me distanciando do que ficando perto. E aí gera uma bola de neve, né? Porque a pessoa às vezes se sente sufocada e ela foge, e aquela pessoa que sufoca, ela quer saber o porquê que está fugindo. Então vai mais atrás ainda para saber o que está acontecendo, e mais a outra pessoa se afasta. Então fica uma bola de neve e um desarmonia nesse contexto familiar de dar e receber. Porque as pessoas às vezes não estão entendendo o que vem no transgeracional, que a Letícia fala bastante aí, do contexto do que a gente recebeu no processo, na nossa genética, no processo do genossociograma, lá, do que veio da árvore familiar. E aí uma árvore causa um conflito na outra árvore, porque bloqueios diferentes causam uma interpretação diferente pelas pessoas dentro ali do relacionamento e faz com que vire uma bola de neve. E às vezes cada um tá ali para aprender com o outro. Só que se eles não aprendem, né, nossos pacientes às vezes não aprendem esse processo, que o meu esposo, ele é mais fechado, porque na família dele eu tenho que ser forte para proteger os outros, e a minha esposa tem que saber de tudo, porque ela tem que saber de tudo para proteger os outros, porque enquanto ela não sabe de tudo, ela se sente incapaz. Aí eu fico só incomodado pelo jeito do outro ser e não entendo por que o outro é do jeito que é. Porque nem mesmo a pessoa em si entende por que ela é assim. E aí acaba gerando todo esse conflito, toda essa bagunça, né? Que faz com que aquela pessoa não se sinta à vontade, não se sinta pertencente, não se sinta dentro dessa ordem familiar, né? Porque aí aquela mulher quer sobrecarregar o parceiro, eu quero saber tudo o que está acontecendo, eu quero entrar num contexto que eu sou mais mãe daquele parceiro do que esposa mesmo, porque a mulher não deveria ser responsável para proteger o esposo, mas sim estarem juntos os dois, porque eu faço o melhor que eu posso e o outro faz o melhor que ele pode, né? E isso faz com que, se o outro quer dar mais do que pode, aí cria uma sobrecarga nesse sentido. A Letícia
fala aí do pessoal de Portugal, né? A Filipa, que é de Portugal, estudante aí da psicogenealogia e divulgador da psicogenealogia em Portugal, né, Filipa? Um prazer que você esteja aqui, tá? E aí entra esse processo de contextos, então, onde há uma sobrecarga, né, nesse casal, que acaba mais bagunçando esse processo do que entrando numa harmonia. Porque daí um dá demais, o outro sente que está dando de menos, e aí se sente, às vezes, culpado de que às vezes não está fazendo melhor. Então, eu tô sempre errado, eu só faço besteira. E qual que é o órgão responsável pela sensação que eu tô sempre errado, que eu só faço besteira, que eu tô sempre no caminho errado? Vamos lá, pessoal das leis biológicas, me diz aí, qual é o órgão que está relacionado a essa relação de que eu tô sempre fora da curva, eu tô sempre tomando decisões erradas, tô sempre tomando caminhos que eu não deveria, eu tô sempre me sentindo culpado, né? Qual que é essa relação que pode desencadear, qual órgão que pode desencadear, né? Esse órgão é a suprarrenal. A suprarrenal, ele tem esse padrão de que eu tô sempre no caminho errado, eu tô sempre fora, eu me sinto culpado, eu só faço besteira, nunca tá bom o suficiente, e aí acaba trazendo uma sensação para aquela pessoa de alteração no cortisol. E esse cortisol ele se torna baixo em alguns momentos. Então daí a gente entende por que uma pessoa que às vezes se sente que a outra pessoa está sempre cobrando, e aquele outro indivíduo que se sente que eu estou sempre errado, nunca tá bom o suficiente, é um contexto onde eu me sinto sempre fora da curva, que eu só faço besteira, aí a pessoa gera uma desmotivação, ela está sem energia, sem vontade, nunca tá bom o suficiente mesmo, né? Então dentro de casa às vezes a pessoa fica sem energia, sem vontade de fazer as coisas, porque suprarrenal em fase ativa há uma baixa de liberação do cortisol. E essa baixa gera desmotivação, sem energia, sem vontade de fazer as coisas. Então por isso que é importante entender que não é ele que está sempre errado, mas que a outra pessoa tem o pensamento dela que ela tem que dar sempre ativa, sempre dar conta das coisas. E aí só que gera uma cobrança exagerada para aquela pessoa que vai gerar uma sobrecarga. Espero que tenha ficado entendido todos esses papéis e essas informações, né? Então, nesse conhecimento a gente tem então essas informações de que as informações de Bert Helling, elas têm muita coerência com as informações relacionadas às leis biológicas. E as leis biológicas condizem muitas vezes com associações das constelações. Quando a gente junta tudo isso, a gente pode então entender os porquês de alguns pacientes ter alterações. E começa a perceber que não quer dizer que um método fala coisas totalmente diferentes do outro. É que às vezes a gente olha de forma errada. E quando a gente consegue olhar e entender esses links, a gente consegue perceber que os nossos pacientes, às vezes, da constelação familiar, também entram em sintomas baseados nas leis biológicas. E a gente entendendo essas diretrizes, né, de funcionamento do corpo, é muito mais fácil entender por que aquele paciente tem o sintoma que tem aquela alteração da forma com que tem. Tá? Então eu queria pedir um favor para vocês aí que são do estudo aí da origem, da comunidade da origem, que é o seguinte: quando a gente faz live, a gente tem eu falo várias coisas aqui no meio, não é? Eu falo várias possibilidades entre órgãos e sintomas, me vem insights no meio da live, só que esses insights às vezes passam despercebidos. Às vezes eu falo alguma coisa que às vezes eu nem percebi que eu falei, ou que às vezes eu nem percebi que aquele insight era realmente relevante, que aquele insight realmente era algo importante para você, mas eu gostaria de saber qual é os insights que você tem em cada uma das lives para entender que esse insight foi importante para você. Para que daí me venha à tona que é importante eu falar sobre esse assunto. Ou é importante eu colocar mais informações sobre esse processo. Porque às vezes eu falo do insight momentâneo, porque eu acho que não é tão importante, e às vezes para você é muito importante, aquele detalhezinho que eu falei. E que aí eu posso, em uma outra live, abranger mais sobre esse assunto. Então, eu vou pedir um favor. Faz um print da tela aí. Faz um print. E aí, me manda lá nos stories teus. Publica no Stories, me marca e coloca um insight teu. Ou publica no teu feed e coloca qual foi o insight que você teve da live de hoje. Porque assim eu vou saber que o meu insight não necessariamente é o mesmo que você. E que outras pessoas possam ter esses mesmos insights que você tem. Porque, como nós falamos, é uma comunidade da origem. É uma comunidade de troca.
para que você possa trocar também com as outras pessoas que possam também querer aprender. Então não sou só eu que estou falando coisas, vocês também me ensinam muitas coisas. Então me dá um insight que você teve, então faz um print da tela, publica no teu stories, para que eu possa saber qual é o insight que foi mais relevante para você, para que daí eu possa compreender também e usar esse insight. Porque às vezes eu nem percebi que eu falei, ou às vezes passou despercebido, mas que ele é extremamente importante, às vezes para muitos pacientes que podem vir para mim, tá? Um beijo para vocês, um grande abraço e eu te vejo amanhã.